Olá pessoal, estamos iniciando hoje uma sessão Arquivo do Lázaro Monte dentro do Esporte Vida. Vamos mostrar nesse programa de hoje o jogador Ademir de Barros, que está presente com a gente e que vai contar algumas histórias que porventura eu logicamente não vou contar tudo, fiz um resumo da vida do jogador e vou contar para vocês. Logicamente que dentro do programa muita coisa ainda será acrescentada. O jogador Paraná, ele ganhou esse apelido quando ainda jogava nas equipes de base, isto é, nas equipes menores do São Bento, porque ele veio do Paraná, nascido na cidade de Cambará. Então o apelido que carrega até hoje e ele tem muito orgulho por ser paranaense, até diz que que a sua cidade de Cambará é uma das cidades mais bonitas do Brasil. O Paraná começou a despontar então no próprio São Bento, sendo profissional na própria equipe de São Bento, né? Culminando com o título de ganhando em 1963, mas o campeonato era de 1962, o campeonato de acesso que deu direito então à equipe do Esporte Clube São Bento disputar o campeonato da divisão especial do Campeonato Paulista da Federação, então a divisão maior do campeonato. Naquele tempo usava-se a divisão especial, que seria a primeira divisão. No São Paulo, ele teve uma transferência assim um tanto meio que conturbada, porque consta que ele assinou o contrato e depois se arrependeu. Presume-se que algum dirigente estava por trás, né, querendo levá-lo para outra equipe, mas ele acabou mesmo ficando no São Paulo, tendo custado seu passe ao tricolor 40 milhões de cruzeiros, que a gente, no valor atual, não dá para a gente ter ideia quanto que seja. No São Paulo, ele então veio numa época em que o São Paulo não tinha assim grandes conquistas, uma vez que a prioridade para o São Paulo era a construção do Morumbi. Mas o Paraná destacou-se sempre sendo um jogador voluntarioso, valente, e chegou até a estrear na seleção brasileira em 1965 e convocado, que foi numa lista imensa de jogadores convocados para treinamento da seleção brasileira que iria à Copa do Mundo na Inglaterra. Ele foi um dos 47 jogadores, foram convocados 3 pontos à esquerda e disputando a vaga então com o Edu, com o Rinaldo e posteriormente com o Amarildo, que também chegou do Milan. Ele ganhou uma das vagas, seguiu para a Inglaterra juntamente com o Edu, seria o titular porque ele vinha jogando as partidas antes da Copa do Mundo, mas se contundiu e acabou não jogando as 2 primeiras partidas na Copa do Mundo. Contra a Bulgária, que o Brasil venceu por 2-0, contra a Hungria o Brasil perdeu de 3-1, então contra Portugal ele entrou. Ele estava contundido ainda, inclusive com um curativo uma das pernas, mas se ofereceu ao treinador Fiola, né, que estava tendo muita dificuldade para escalar o time, até dizem que foi um time de pipoqueiros, mas o Paraná não se acovardou, se prontificou e entrou em campo para jogar contra Portugal. Esse jogo, na realidade, os nossos irmãos portugueses não tiveram nada de irmãos, não. Eles desceram uma lenha mais ou menos nos jogadores do Brasil, com o Pelé sendo caçado a todo instante. E o próprio Paraná, que entrou com um curativo, na primeira entrada que o jogador Coluna, que era de Moçambique, né, africano, jogando então pela seleção de Portugal, já arrancou-lhe o curativo na primeira entrada. Mas o Paraná continuou firme, né, que ele era um jogador valente, e o Brasil acabou infelizmente perdendo para a seleção de Portugal, sendo desclassificado então e vindo embora. Lamentavelmente foi uma desastrosa Copa para o Brasil, mas o Paraná foi um dos grandes, pelo menos como homem, que não se acovardou. Aliás, ele não se acovardava, ele sempre foi tido como um jogador valente, né? Muito útil para a equipe, era um jogador de esquema também. Ele diz aqui, até tem uma matéria, que ele foi acusado até pela uma parte da imprensa como um jogador maldoso.
mas na verdade ele dizia que disputava os lances com muita vontade, não queria perder. Houve até uma ocasião em que um jogador do Rio de Janeiro teve uma contusão séria numa disputa de bola com ele, o jogador Luizinho do Vasco da Gama, e a imprensa carioca então aproveitou e desceu a lenha no Paraná. Mas ele se defendia dizendo que ele apenas ele era um jogador guerreiro que não gostava de perder e que também não fazia realmente corpo mole, ele ia para a luta mesmo. Ele também foi vítima do jogador Vilela da Portuguesa de Esportes, quarto zagueiro, que deu-lhe uma entrada, ocasionando-lhe alguns pontos na perna. Enfim, o Paraná tem essa vida assim, um tanto que perseguida pela fama de mal, mas na realidade, até como pessoa, ele é uma excelente pessoa, e hoje